Deus. E vamos dar continuidade de onde nós paramos. No último culto de ensino, nós encerramos em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5 e no verso 30. Agora nós vamos dar sequência a partir do verso 31. Fazendo uma rápida recapitulação, nós iniciamos falando, desse sermão que é, digamos assim, a primeira manifestação pública do discurso de Jesus, E teve o primeiro milagre, que ele operou em Caná, mas ainda foi algo muito particular, que foi dentro de uma festa particular com algumas pessoas. Porém, aqui no Sermão do Monte, vai ser a primeira vez que ele vai fazer uma fala pública, um discurso público. Embora esse discurso ele se inicie com algo direcionado aos seus discípulos, mas que também foi algo que pôde ser ouvido, contemplado pela multidão. Apesar de ser um ensinamento, estava sendo específico aos discípulos, mas também estava sendo direcionado, uma segunda mão, aos ouvintes em geral, a multidão que o acompanhava. Bendito seja Deus. E ele inicia com as bem-aventuranças, falando das coisas boas que acontecem ou que aconteceriam aqueles que tivessem um certo tipo de posicionamento, um certo tipo de agir, de se portar, de se colocar diante da sociedade, no meio do povo. Louvado seja Deus. Logo em seguida ele fala da natureza dos seus seguidores, falando a respeito de sal e de luz, e em seguida ele vai entrar no âmbito da lei, ele vai entrar no âmbito da justiça, fazendo em paralelo entre uma justiça rasa e uma justiça profunda, entre uma justiça de aparência e uma justiça de essência. Bendito seja Deus. Tanto é que ele começa no verso 17 dizendo: olha, não penseis que eu vim destruir a lei. Só que ninguém poderia falar que ele veio destruir a lei se até então ele não tinha feito nenhum discurso. Diz: olha, vocês não vão pensar, pelo que eu vou dizer aqui, que eu vim destruir a lei. O que eu vou falar para vocês não é uma desconstrução da lei. Eu não vou falar para vocês um discurso contrário à lei, mas é um discurso de compleição da lei, de complementariedade da lei. É uma forma de eu acrescentar não novos mandamentos, mas desvendar a verdade por trás dos mandamentos. Ele veio para trazer uma profundidade do que já havia sido dito por Moisés, mas que pela dureza do coração dos homens eles não haviam entendido. Eles não haviam permitido que a verdadeira natureza e essência da lei fosse eficaz nas suas vidas. Por quê? Porque o homem natural, ele se apega à aparência. O homem natural se apega ao que é superficial, ao que é passageiro, ao que é enganoso. Bendito seja Deus. E ele veio trazer uma nova perspectiva. Ele veio trazer um novo prisma. Ele veio fazer uma mudança no eixo, tirando
tridimensional, como diz o apóstolo Paulo. Bendito seja Deus. Ele diz: não penseis que eu vim destruir a lei, os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Bendito seja Deus. Verso 31. Também foi dito: aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Verso 32. Eu, porém, vos digo. Veja o peso dessa afirmação. O peso dessas palavras. Diz: eu, porém, vos digo. Ele está assumindo nesse momento e chamando para si a responsabilidade como filho de Deus, como autoridade constituída. Olha, Moisés falou, está escrito no livro da lei, assim e assim. Eu, porém, vos digo que a verdadeira interpretação é essa, e essa, e essa. Bendito seja Deus. Que autoridade que Cristo chama para si. Ele mata no peito, ele chama para si, ele não aponta terceiros. Agora o próprio pastor Claudinei leu aqui um texto, em capítulo 17 de 1 Reis, que é como se fosse a inauguração também do ministério de Elias, né? E Elias diz: conforme a minha palavra, que autoridade, que fé, que confiança, de estar com a razão, de estar com a verdade, de estar respaldado pelo Deus Todo-Poderoso, sem pudor, intrépido, ousado. E Cristo faz o mesmo. Até por ser muito maior, por ser o Filho de Deus. Elias era um servo de Deus. E Jesus é o próprio Filho. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada comete adultério. Bendito seja Deus. Cristo vem causar uma mudança nos costumes e nas tradições humanas. Deus fala certa vez, diz: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em preceitos humanos, rudimentos que aprenderam automaticamente e que fazem por repetição. Isso não é temor de Deus, isso não é a vontade de Deus. É mecanicamente eu achar que estou fazendo a vontade do Senhor sem direção, como Marta certa vez, ali naquela correria, naquele ativismo, achando que estava agradando a Cristo, mas estava tendo um zelo sem entendimento, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, fala que o povo de Israel é um povo zeloso das leis, porém um zelo sem entendimento. E o zelo sem entendimento, ele é de pouca ou de nenhuma eficácia, é de pouco valor, é um sacrifício de todo. Bendito seja Deus. E aqui nessa sociedade em que Cristo está proferindo esse discurso, era uma sociedade que havia se acomodado através dos séculos a tradições que eram, de certa forma, agradáveis às suas cobiças, que condiziam com
mesmos exemplos que o próprio Cristo coloca. No capítulo 19 de Mateus, ele é indagado novamente sobre o que ele falou aqui. E algum fariseu lá, querendo armar um laço, disse para ele: Senhor, Moisés disse que nós podemos dar carta de divórcio às nossas esposas. E tu, o que tu dizes? Uma pergunta de duplo sentido, capciosa. Uma pergunta criando um laço, porque se ele contradissesse Moisés, ele seria apedrejado, condenado. E se ele concordasse com uma forma leviana de divórcio, ele também poderia ser enquadrado em algum tipo de perversão, segundo as ideias deles. Mas ele, tendo a sabedoria do Espírito Santo e a revelação do Filho de Deus, ele vai na raiz do problema. E ele fala o que foi que Deus falou. Deus disse: olha, quando o Senhor criou o homem e a mulher, ele criou macho e fêmea. E ele disse assim: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher. Sexo oposto. Se unirá a uma mulher. E ambos serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Aí ele diz assim: Moisés, pela dureza do vosso coração, vos permitiu dar carta de divórcio. Pela dureza do vosso coração. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é o divórcio. E olha o que ele diz: foi Moisés que vos permitiu. Não fui eu e nem meu pai. Eu e meu pai, quando fizemos a unidade, nós não fizemos com esse intuito, com esse objetivo de haver separação na família. Por quê? Porque a família é a primeira instituição do reino de Deus na terra. É o projeto de Deus para a humanidade, a família, instituída nessas palavras. Ele olhou o homem e disse: eu vou conseguir para ele uma auxiliadora, alguém que seja capaz de completá-lo e que seja idônea. E ambos serão uma só carne, e vão produzir, e vão se multiplicar, e vão encher a terra, e vão dominar sobre ela. Isso é o que está escrito. Quem pode dar glória a Deus? E agora, o inimigo, o mundo, o ego, a natureza humana, que são os três grandes adversários do plano de Deus, eles se levantam, criando interpretações falsas, criando situações, criando outras perspectivas distorcidas da palavra para corromper a família, para corromper o matrimônio, dizendo que o divórcio é algo normal, é algo corriqueiro. Não é normal, irmãos, não é corriqueiro, e muito menos é a vontade de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar sem motivo, esse é réu. Essa é a tradução. Bendito seja Deus. Verso 33. Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Verso 34. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés,
nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures nem mesmo pela tua própria cabeça, pois não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Verso 37. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Sim, sim, não, não. Palavra. O povo de Deus tem que ter palavra, tem que ter verdade, tem que ter sim para sim e não para não. Às vezes, nós temos dificuldade, né, irmãos, para dizer um não, mas o não, no momento certo, ele é um remédio. Às vezes pode ser amargo, mas ele pode produzir cura. Tem que saber dizer não na hora certa, e tem que saber dizer sim na hora certa. Sim, sim e não, não. E tem que aprender. Falou, cumpra. Cumpra. Porque Deus se agrada de quem tem palavra. E Ele, por outro lado, se aborrece com quem não tem palavra. Jesus ele vai fazer várias referências a respeito do falar. No capítulo 12, aqui de Mateus, ele diz: olha, os homens, vocês todos, vão dar conta de toda palavra frívola, de toda palavra ociosa, de toda palavra leviana, de tudo que você falar e não cumprir, você vai dar conta, porque pelas tuas palavras serás justificado, e também pelas tuas palavras serás condenado. Tenha cuidado com o que diz, né, irmãos? Ele diz assim, ele fica aborrecido. Diz: olha, a pessoa, a boca tem que falar do que o coração está cheio. Ele olha para os fariseus, como vai sendo maus, podem dizer tantas coisas boas, hipócritas. Fala a verdade, fala o que está no teu coração. Não importa o resultado, mas seja verdadeiro. Ou então muda o coração para poder falar coisa boa. Muda esse coração. Bendito seja Deus. Sim, sim, não, não. Deu a palavra, cumpra. Eu juro para não sei quem morto, eu juro para não sei quem mais. Deus não se agrada disso, eu juro. Tem uma palavra honrada que as pessoas vão acreditar. A pessoa que está jurando, que está fazendo tanta coisa, empenhando até o que não é seu, é um mau sinal. Porque quem tem a verdade, ele não precisa estar fazendo uso, está emprestando o nome de ninguém, está emprestando a honra de ninguém, está emprestando o valor de ninguém. Ele tem a sua própria honra, ele tem o seu próprio valor. Quem está com a verdade não precisa empenhar nada. Bendito seja Deus. Verso 38. O talião. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe que leve a capa também. E se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser te pedir algo emprestado. Glória a Deus. Que duras palavras, né? Que difícil. Jesus aqui está botando o dedo na ferida, está confrontando o maior inimigo do homem. Qual é o maior inimigo
inimigo do homem? É o diabo? Não. É o mundo? Não. São dois grandes inimigos, mas não são os maiores. O maior inimigo do homem é a sua natureza, é o ego, é o egoísmo, é a natureza de Adão em nós, a natureza do pecado. Esse é o maior inimigo, porque os outros dois, eles estão fora. O mundo está fora do nosso corpo. O diabo também está fora do corpo do crente. Ele não está dentro do corpo do crente. Ele não pode habitar o corpo do crente. Mas a natureza do pecado, ela está dentro de nós. É o inimigo atrás das linhas. É o cavalo de Troia. É a cabeça do ponte, é o infiltrado. É o espião. É o pior inimigo. E aqui Cristo começa a confrontar esse inimigo. Por quê? Porque quando o inimigo infiltrado está confortável, ele não pode ser visto, ele não se manifesta, não é notada a sua presença. Mas quando ele é confrontado, ele se manifesta. Quando ele é confrontado, ele vem para fora. Rei Davi, Salmo 19, verso 12, ele diz assim: Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos, também da soberba livra o teu servo, e então ficarei limpo de uma grande transgressão. Olha o que ele diz: Senhor, expurga-me. O que é expurgar? Que é um purgante. Purgante é o que põe para fora o que é ruim. Senhor, coloca para fora, revela os pecados que para mim são ocultos, que eu não consigo enxergar, os defeitos, as falhas que eu sei que eu tenho, mas eu não consigo perceber. Eu sei que está em algum lugar, mas eu não enxergo. Por quê? Porque o ego nos cega. O ego nos faz pensar e nos autoanalisar sempre como sendo mais justos do que nós somos na realidade, como sendo melhores do que nós somos na realidade. Ele falseia, ele engana, ele engota os nossos sentidos, a nossa mente. Sempre nós pensamos de nós mais do que nós somos de verdade. Quem está entendendo isso? E Davi diz: Senhor, coloca para fora, e principalmente me guarda da soberba, porque a soberba que me cega. Ele entendeu que o ego, que é a própria soberba, é que poderia e que realmente estava enganando ele a respeito das suas falhas. Aquele que não entende suas falhas é porque ele é soberbo. Ele se acha mais do que é. Ele não acha que ele está errado. Ele não acha que ele tem falhas. E ele, entendendo isso, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele buscou esse entendimento. Disse: Senhor, coloca para fora, me expurga, então eu ficarei livre de grande transgressão. E aqui Jesus confronta. Já ouviste que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que não é assim não. Não é olho por olho, dente por dente. A lei verdadeira é a lei do amor. Porque se fosse olho por olho, dente por dente, Deus já tinha fulminado todos nós. Deus já tinha fulminado todos nós. No terceiro capítulo de Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor, acho que é o verso 29, são as causas de não sermos, 28, 29, de não sermos consumidos. Misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã as tuas misericórdias. Se Deus nos tratasse segundo as nossas falhas, se fosse olho por olho, dente por dente conosco, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Então ele diz: você tem que ser misericordioso com o seu próximo,
Deus é com você. Olha a parábola do credor impaciente, né? Do credor que não quis perdoar, incompreensível. Ele foi chamado pelo seu senhor, ele devia 10.000 talentos, uma fortuna incalculável até para os dias de hoje. Ele devia 10.000 talentos. E ele chorou, pediu misericórdia, e aquele senhor perdoou ele. Quando ele ia caminhar, ele encontrou um que devia 10 denários, 10 dias de serviço. Ele devia 10.000 anos de serviço. Encontrou um cara que devia 10 dias só. E ele estava enfocando e sufocando, enquanto o cara não pagasse os 10 dias. E algum conservo passou e viu aquela situação e falou: ela está o seu senhor, aquele lá que você perdoou, ele está esganando um ali por causa de 10 denários. É mesmo? Tá bom. Manda aí os verdugos pegar ele lá. Lança ele na prisão. Não vai sair até que pague o último centavo. Vai sair nunca. Não tinha como pagar. Nem vendendo os filhos, a família, não pagava. Bendito seja Deus. Às vezes nós somos pegos nessa situação, né? Nós devemos tanto para Deus, nós não queremos perdoar o irmão, perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Teve uma pequena falha conosco. E nós temos falhas muito maiores e Deus nos perdoa. E nós às vezes falhamos com os outros também, queremos ser perdoados. Bendito seja Deus. E ele está dando a lição aqui. Dizendo: ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Em Lucas, na mesma outra versão desse mesmo texto, diz assim: aquele que tomar o que é teu, não o peças de volta. Que mais tem gente entrando na justiça contra o irmão, contra o vizinho, contra fulano, contra ciclano. Você entendeu o que está escrito aqui. Sofreu dano, filho. Vai para os pés do Senhor, apresenta a Deus. Não precisa lançar a mão das armas humanas, não precisa ir na delegacia, não precisa criar problema com ninguém, não. Existe um Deus no céu, um Deus justo, que Ele vê todas as coisas. Perdoa, deixa para lá. Deus te dá novo, Deus te dá outra chance, Deus te ajuda. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Não é isso não. Bateu na face direita, deixa que bate na esquerda. Isso não é só literal, isso também é figurativo, né? Sofreu um dano, entrega na mão de Deus. Não faz confusão não. Deus está na causa, Ele vai dar vitória. Seja paciente. Não julgue a situação segundo você está vendo. Às vezes você pode ser precipitado no julgamento. É o que está dizendo aqui também. Não devolva na mesma moeda na hora. Às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Respira com calma. Em busca de Deus uma direção. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Nesse tempo aqui, os cidadãos romanos, eles gozavam de regalias sobre os cidadãos dos territórios ocupados, que eram chamados povos escravizados. Então, por exemplo, um cidadão romano chegasse aqui em Jerusalém, tivesse de viagem, ele podia chamar qualquer cidadão que ele fosse romano e obrigar a carregar suas cargas, sua mala, o que fosse. E a pessoa tinha que carregar. Entendeu? Se obrigasse a carregar uma milha, pode levar, vai 2. Tinha um limite, mas ele poderia obrigar a carregar. O limite era de 1 milha, no máximo, que ele podia usar a força de carga daquela pessoa. Mas aí Cristo está dizendo: não vai só o que é obrigação, vai além da obrigação. Porque fazer só a obrigação, diz assim: quando fizerem só vos for mandado, quando fizer só a sua obrigação, dizer assim: somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Não fez nada demais.
Bendito seja Deus. Glória ao seu nome. Verso 43. Aliás, 42. Dá ao que te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Às vezes as pessoas se desviam do outro para não emprestar. Não atende o telefone, diz que não está em casa, diz que não tem, que não pode, que não dá. Mas Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus se agrada da alma generosa. Provérbios diz que um retém mais do que é devido e passa necessidade, e o outro age com generosidade e Deus lhe abre as comportas dos céus. Quem age com generosidade, quem age com benevolência, recebe de Deus a recompensa. Diz a Bíblia do provérbio que aquele que dá aos pobres está emprestando a Deus. Não é provérbio popular não, viu? É provérbio de Salomão mesmo. Que dá aos pobres está emprestando ao que o criou, está emprestando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não gosta de ficar devendo nada a ninguém, viu? Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Ele é um bom pagador. Verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Novamente no verso 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz o seu sol brilhar sobre os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Glória a Deus. Ouviste que foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo diferente. Amai os inimigos, orai pelos que perseguem. Não seja um servo de aparência, não seja um servo da condicionalidade. Eu só dou a paz do Senhor para quem me dá a paz. Eu só trato bem quem me trata bem.